Olá, eu sou Thiago Magalhães e na aula de Estatística Econômica 1 eu irei falar sobre os conceitos iniciais. 3 tópicos de hoje, mais a bibliografia. Começando pelas definições. Estatística, segundo Fischer, é o ramo da ciência que cuida da coleta, análise e interpretação dos dados. Observações. População é um conjunto de indivíduos ou objetos que possuem pelo menos uma característica em comum. Amostra é um subconjunto da população. Exemplo 1. Os cursos oferecidos pela UFJF é uma população e EST 012 é uma amostra. Exemplo 2. O curso EST 012 é uma população e um grupo de alunos da turma é a amostra. Estatística descritiva é um conjunto de métodos para apresentar as observações de maneira resumida, através de tabelas, gráficos e ou medidas. Basicamente será o foco de EST 012. Inferência estatística, um conjunto de métodos para obter resultados e conclusões de uma amostra, que a gente assume ser significativa, e estendê-los à população. Será o principal tópico de EST 022, Estatística Econômica 2. Vamos falar de séries estatísticas. Séries estatísticas é toda e qualquer seleção de dados organizada em uma tabela que responda a 3 questionamentos básicos. O que se refere ao fenômeno estudado. Quando se refere ao período de tempo no qual se estudou o fenômeno. E onde se refere à região geográfica onde foi estudado o fenômeno. E os tipos de série são: temporal é aquela em que o único fator variável é o tempo, permanecendo constantes o fenômeno estudado e a região geográfica. Exemplo, o preço diário das ações da Nintendo ao longo de 2020. Geográfica é aquela em que o único fator variável é a região geográfica, permanecendo constante o fenômeno estudado e o tempo. Exemplo, número de consoles vendidos do PlayStation 4 na América e na Ásia. Especificativa é aquela em que varia somente o fenômeno estudado. Exemplo, número de PlayStations 4 e televisores vendidos pela Sony. Finalmente, mista é a composição de 2 ou mais séries. Exemplo, número de PlayStations 4 e televisores vendidos pela Sony nos anos de 2013 a 2020 na América e na Ásia. Então, é uma série temporal, geográfica e especificativa. As 3 de uma só, isso é a mista. Poderia ser 2 a 2 também. Observações. Fonte primária, o pesquisador é o responsável pela coleta de informações. Fonte secundária, quando as informações são retiradas de estatísticas já existentes. Finalmente, o último tópico, tipos de variáveis. Variáveis qualitativas. Qualidade ou atributo de um indivíduo, de algo, de alguma coisa. Se não houver ordem em suas realizações, é dita qualitativa nominal. Caso contrário, qualitativa ordinal. Por exemplo, região de procedência. Um brasileiro pode ter nascido na região centro-oeste, nordeste, norte, sudeste ou sul. Sexo. Uma pessoa pode ser do sexo feminino ou masculino. Observação. Ordem alfabética não caracteriza uma variável como qualitativa ordinal. Agora, as qualitativas ordinais. Classificação do vestibular, Enem, SISU. O melhor qualificado tem a prioridade na escolha do curso e universidade. Patente militar. Existe uma hierarquia na organização. Agora, as variáveis quantitativas. São variáveis obtidas como resultado de contagem, que vai ser uma variável discreta, ou mensuração, que vai ser a variável contínua. Dica para distinguir a variável quantitativa de uma qualitativa. Quantitativas são variáveis com as quais nós podemos fazer operações matemáticas. Operações matemáticas. Faltou um Szinho aqui. Agora, exemplo de variáveis quantitativas discretas. Número de alunos em uma sala. Nós podemos ter em uma sala 0 alunos, 1 aluno, 2 alunos, pontinho, pontinho. Número de erros em uma página de um certo livro. Nós podemos ter uma página com 0 erros, 1 erro, 2 erros, pontinho, pontinho.
Dica. Agora eu vou começar exemplo variáveis contínuas com a dica. São variáveis que precisam de um instrumento para serem medidas. Peso se mede com a balança. Temperatura se mede com o termômetro. Tempo com o cronômetro ou um relógio. Agora vamos a um exemplo, um pouquinho mais longo. Rachel e Ross ganharam um neném, Emma. Eles chegando em casa da maternidade são questionados por um vizinho. Que fofa, tem quanto tempo? Ela tem 3 dias, respondeu a mãe orgulhosa. Pergunta, como vocês classificariam a idade do bebê? Passado um certo tempo, um amigo vai visitar o casal. E ele pergunta, ela tem quanto tempo? Ela tem 7 semanas, respondeu o casal uníssono e de uma forma como quem já está há algum tempo sem dormir direito. Pergunta, como você classificaria a idade do bebê? Meses se passaram e ao passearem em um parque, o casal encontra um conhecido que pergunta, nossa, como ela está grande. Ela tem quanto tempo? Ela tem 10 meses, respondeu Ross, já impaciente com essa pergunta e da forma como ela é feita. Pergunta, como você classificaria a idade do bebê? Resumindo, na situação 1, foi questionada a idade da criança, ela tinha 3 dias. Na situação 1 já tinha 7 semanas, e finalmente na situação 3 tinha 10 meses. Você podia pensar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 10. Mas nota, a variável é a idade. 3 dias são 0,4 semanas, ou 0,1 meses. 7 semanas são 49 dias e 1,8 meses. 10 meses são 300 dias, 40 semanas. Pergunta, como você classificaria a idade do bebê? Respondendo, como a idade é uma medida de tempo, ela é uma variável quantitativa contínua. Porém, notem que, se a pergunta fosse do tipo, quantos dias completos ela tem? Ou a resposta fosse, por exemplo, ela tem 10 meses completos, a idade seria uma variável quantitativa discreta. Aqui a bibliografia são os 3 livros que está disponível, que o PDF está disponível no Siga para toda a turma. Eu recomendo fortemente que vocês vejam esses livros, capítulos iniciais, porque aqui é um resumo que eu julguei importante para a turma. Dúvidas, entre em contato pelo meu e-mail. Esse slide vai estar disponível na minha página profissional, mas ele será enviado para a turma via Google Classroom. As dúvidas também podem ser tiradas por lá. Sem muito mais, obrigado.